ou por outras fontes, mas na minha opinião os conteúdos... Então, eu vou começar. Eu optei por traduzir à letra, praticamente, estes 16 minutos e 50, porque é informação tão preciosa que achei que era importante. Digo-vos que, mas isto não está muito alto, só um minuto. E agora, está menor? Conseguem perceber? Está ok? Posso então começar? Ok. Eu estava a dizer-vos que preferi traduzir mais ou menos à letra porque tudo o que o Aaron diz é importante. Se vocês não conseguirem tirar notas, eu tenho um PDF destes 15 minutos e muito ruído. Não percebo porque é que está muito ruído. E agora? Mas estava... E conseguem ouvir? Está ok? Eu vou aumentar o som. Não, baixa o volume do micro. Eu vou afastar. Alô? Estão-me a ouvir? Há bocadinho estava perfeito e eu nem sequer me mexi daqui. Está ok agora? Posso então seguir? O micro está afastado. Vou então começar. Eu estava-vos a dizer que tinha feito o PDF porque fiz uma tradução praticamente completa e possivelmente será difícil vocês acompanharem, apesar de eu ir falar devagar, mas portanto tenho aqui um PDF que depois disponibilizarei para todos, para que vou-vos passar. Então este vídeo chama-se Say What? Blog Topics with Aaron Raskin. O que dizemos? Tópicos para blogar com Aaron Raskin. Eu vou falar como se fosse o Aaron na primeira pessoa. Dou-vos as boas-vindas à Empower Network, se ainda não nos conhecemos, ou se ainda não tivemos a oportunidade de passar alguma qualidade de tempo juntos. O meu segmento é Say What? O que dizemos, ou quando as pessoas perguntam o que é que eu escrevo no blog. Não é só o que queres dizer no blog, mas porque é que blogamos. Qual é o propósito de blogar e como é que o blogar vai te influenciar a ti, a tua vida, o teu negócio e também para quem blogamos. É uma das partes mais importantes, é o trazermos tráfego qualificado ao nosso blog world, ou ao mundo do blog, ou a blogosfera, e também o que podemos dizer às pessoas que atraímos ao nosso blog e ao nosso negócio. Vamos começar do princípio e vou-vos contar uma pequena história que ilustra o que vos quero falar hoje. Eu e a Sofia chegámos à internet há 5 anos e tínhamos estado no marketing multinível e tínhamos construído uma carreira no home-based business, ou seja, no negócio do trabalho a partir de casa. Eu geri negócios tradicionais, Aaron, claro, e tive uma linha de produtos de suplementos de desporto. A Sofia esteve no real estate, ou seja, no ramo imobiliário. Tínhamos todo esse background, ou seja, experiência, mas éramos novos na internet e na altura disseram-nos que tínhamos que ter um blog, mas não sabíamos o que era um blog. Fomos ao Google e pesquisámos blog e apareceram várias hipóteses. E numa das plataformas havia a possibilidade de colocar fotos, vídeos, customizar, ou seja, colocar diferentes cores, no fundo criar a nossa imagem e torná-lo pessoal. E obtemos na Empower Network o mesmo tipo de ferramentas de customização, o mesmo tipo de tecnologia prioritária que nos permite dar forma ao nosso blog como queremos, para nos mostrarmos ao mundo da internet como queremos. E soubemos quando começámos que tínhamos que partilhar a nossa história. Exatamente quem somos, o que fazemos e porque é que alguém gostaria de fazer parte deste negócio do trabalho a partir de casa. Seja qual for o teu negócio, vendas comissionáveis, vendas diretas, podes ser um internet marketer a trabalhar a partir de casa. Ou podes estar a vender para outro nicho completamente diferente, outra profissão,
Podes ser músico e querer pôr a tua música online, podes vender casa ou imobiliário e querer colocá-lo na internet. O propósito de blogar é criar uma audiência. Niche Targeted tráfego, direcionado a um nicho específico de mercado. No blog, direcionamos a uma audiência de um nicho de mercado específico que queira conhecer os nossos produtos, os nossos serviços, a nossa empresa ou uma oferta e, claro, criar uma marca pessoal. Então devemos criar uma marca pessoal como autoridade, como líder, como centro de influência, como alguém que a tua audiência conheça, goste e confie. É um dos pontos mais importantes do blogar. Saber porque fazemos o que fazemos e como podes usar o blog em Power Network para criar a tua marca, contar a tua história, contar ao mundo o que queres exatamente que eles saibam de ti, sobre ti, os teus produtos, os teus serviços, a companhia ou que oferta seja que estejas a promover. Obviamente a chave é criar... Vou tentar ver se está melhor agora. Obviamente a chave é criar reconhecimento na marca que tu és, criar credibilidade. Quando as pessoas lerem o teu artigo no blog, talvez deixem o browser aberto para ver se há novidades. Ou quando há novidades, talvez queiram subscrever o teu RSS feed para sempre que publiques no teu blog, sejam notificados ou por e-mail, ou que há informação nova que queres partilhar e isso deixa-os entusiasmados. Posiciona-te na internet de forma a que possas conectar-te com a tua audiência e que fiquem a saber quem és, o que fazes e o que podem fazer que podem fazer parte do que estás a fazer. Isso é muito importante e é por isso que blogamos. Independentemente do teu negócio, do teu percurso profissional, tens agora uma ferramenta profissional muito poderosa para avançar na tua vida e no teu negócio, por isso aproveita bem e faz bom uso dela. Então, para que blogamos? Esta é provavelmente a parte mais importante do puzzle que queiras entender ou encaixar, ou montar. A questão é que, se fazes marketing para todas as pessoas, não estás a fazer marketing para ninguém. Tens que saber exatamente para quem estás a blogar. Quem é a tua audiência, quem é aquela pessoa específica a quem estás a passar a tua mensagem. Então agora o Aaron fala sobre o filme Avatar, não sei se vocês viram. Eu vou fazer um breve resumo como ele fez. Portanto, o filme Avatar é sobre uma agência governamental dos Estados Unidos que vai para um planeta novo e que quer extrair diamantes. O planeta chama-se Pandora. A agência governamental achou que a melhor maneira de conseguir extrair os diamantes era conectar-se com os habitantes daquele planeta. Queriam criar rapport com as pessoas do planeta, os Omanicaias. Queriam que os Omanicaias os conhecessem, gostassem e confiassem neles, esta agência. O objetivo era que os Omanicaias gostassem das pessoas da agência o suficiente para que entrassem no seu planeta e começassem a extrair os diamantes. O que fizeram foi criar uma combinação perfeita entre personalidade e aspecto físico de um Omanicaya e um ser humano. Os Omanicaias são personagens ficcionadas, têm 3 metros de altura, são azuis, portanto são de cor azul, têm orelhas pontiagudas, com uma cauda, como que uma mistura entre macacos e seres humanos. Então, a agência criou um avatar. Foi criado, sim, Olivier, foi criado através da ciência, como que uma combinação perfeita, uma criatura fisicamente igual a um Omanicaya, mas e com a mente humana, ou com a mente como um humano. Então chamaram ao filme Avatar, pois era a maneira perfeita para criar rapport com esta espécie específica, os Omanicaias. E é isto exatamente que tu queres fazer com o teu blog. Queres saber exatamente para quem estás a blogar. E vamos usar este termo avatar, porque é muito conhecido e popular no mundo do marketing para sabermos qual é o nosso avatar. Claro que o teu avatar não vai ser esta criatura azul com mente humana, um Omanicaya, mas serão pessoas que conheces e muito bem. Deixa-me então dar-te um exemplo de 4 perguntas que deves saber responder em relação ao teu avatar.
Portanto, vou-vos dar exemplo de 4 perguntas que devemos saber responder em relação ao nosso avatar. Primeira, quem são? Segunda, o que fazem? Terceira, o que querem? Quarta, qual é o seu problema? E o que é que os está a impedir de alcançar o que querem? Quando sabes estas 4 perguntas e as suas respostas, e quando consegues analisar profundamente estas 4 perguntas e conheces o avatar do teu marketing, aí quando blogas para o teu público, não vais ser só capaz de responder às 4 perguntas, mas vais também criar o que chamo de Purchase Readiness, que eu penso que é, pelas palavras, prontos para comprar, ou seja, disponíveis ou mais abertos, de mente mais aberta para comprar ou para aderir a algo. Portanto, vamos criar o que chamamos de Purchase Readiness e o que faz é baixar a resistência e aumenta a cooperação. Mas isto aplica-se a todos os negócios e a quem queira ter sucesso, e acredito que é para ter sucesso que estás aqui. Tens que saber as perguntas e também as respostas. Vamos ver então. Primeira, quem são? Por exemplo, vamos imaginar que és músico e compuseste algumas canções, talvez até um álbum. Tens como alvo pessoas que adoram música ou um género específico, um som específico. Por exemplo, se és guitarrista e queres pessoas que adoram os vários tipos de guitarra, tens que procurar pessoas que adoram música. Eu posso repetir as 4. Por exemplo, se és guitarrista e queres pessoas que adoram os vários tipos de guitarras, tens que procurar pessoas que adoram música, que tocam música, que vão a concertos, que possivelmente fazem o download de músicas específicas na internet, que possivelmente têm um site específico online onde se registram e onde podem fazer o download grátis das músicas. Uma pequena interrupção, eu lembro que eu tenho um PDF, para além de estar a ser gravado, eu tenho um PDF com tudo o que eu estou a ler e que vos vou passar. Vamos para outro exemplo. Vamos imaginar que estás a blogar para pessoas que querem ter um rendimento extra. Querem trabalhar a partir de casa, pagar contas, pagar as suas dívidas, aliviar a pressão financeira, viajar mais, passar mais tempo com os filhos ou com os seus companheiros, ou possivelmente ter um objetivo maior e querem alcançar os seus sonhos e paixões. E sei que muitos de vós que estão a ver este vídeo, esta conferência, também têm grandes paixões e sonhos que querem alcançar. E se retirares o dinheiro do caminho e se tivesses tempo, o que estarias a fazer? Se o dinheiro e o tempo não fossem a questão ou o problema. Se estás a blogar para esse avatar, tens que saber exatamente quem são. Para este avatar que falámos de quem está a trabalhar a partir de casa, ou querem ter um rendimento extra. São trabalhadores que procuram um rendimento extra? São empreendedores a tempo inteiro? Se calhar és um agente imobiliário à procura de outro agente imobiliário? Um chefe à procura de pessoas que trabalham na cozinha? Tens que saber exatamente qual é o teu segmento-alvo e saber quem são. O interessante do Internet Marketing e uma das chaves para o sucesso é saber qual a conversa interna que está a decorrer na mente da tua audiência. Imagina uma corrente, um movimento, que se mexe elegante e suavemente. Tu queres mergulhar dentro dessa corrente de consciência, dessa corrente de pensamento, dessa corrente de valores, dessa corrente de crenças e mergulhar dentro das conversas que estas pessoas têm dentro das suas mentes todos os dias, pessoas que pensam em novas formas de fazer dinheiro e de ter um rendimento extra. Precisas de saber quem são e quando sabes quem são, então as outras 3 perguntas são muito mais fáceis de responder. Lembra-te. 1. Quem são? 2. O que fazem? 3. O que querem? 4. Qual é o seu problema? Quem são pode incluir homem ou mulher, a idade, se vivem num local específico no país ou no mundo, o mais detalhado possível, para direcionar mesmo no meio do nicho para criar o tal rapport e, de novo, reduzires a tensão e aumentares a cooperação. Enquanto blogas e colocas os call to action,
Induzes as pessoas a fazer o que tu indicas. E pode ser qualquer nível do teu negócio, clicando num link, abrindo um e-mail, clicando num banner, etc. O importante é conhecer as pessoas, por isso sempre digo que é melhor conhecer as pessoas que o teu produto. Acaba aqui a minha contribuição, até já. O meu nome é Maria Hernandes e vou falar-vos em resumo, portanto fiz um resumo daquilo que eu vi nos seguintes 15 minutos, portanto dos 15 aos 30 do vídeo do Aaron Raskin. Portanto, como a colega disse muito bem, o que nós precisamos é de saber quem são essas pessoas e para podermos ajustar as nossas campanhas, a nossa publicidade a essas pessoas. Sabermos o que elas querem, de verdade. Portanto, o que eu penso que este resumo dá é uma avaliação e um levantamento de necessidades para descrever um público-alvo. Foi isto que eu entendi. Portanto, se necessitarmos saber quem são, temos que começar por saber as características do nosso público-alvo. Portanto, qual é o sexo, se é homem ou mulher, saber a idade, de que região são, se é de um continente específico, de um país ou de uma cidade, saber se são casados, se têm uma casa própria, se têm filhos. Estão-me a ouvir bem? Sim? Ok. Portanto, se são casados, se têm casa própria, se têm filhos. Portanto, temos que fazer uma lista detalhada de perguntas e saber quais são as respostas a essas determinadas perguntas. Portanto, também importa saber o que é que elas gostam. Por exemplo, o que é que gostam de comer, ou o que é que gostam de fazer no fim de semana. Portanto, aqui nesta parte das características podemos explorar uma gama muito vasta de coisas. O que importa, tal como a Maria Barros disse, é diminuir a tensão para poder aumentar a cooperação. Portanto, na minha perspectiva, eu acho que é procurar saber o maior número de características possível da pessoa, conhecê-la tão bem, de forma a poder criar empatia com ela, a que ela se identifique connosco e com aquilo que nós estamos a oferecer. Portanto, o real produto, como a Aaron diz no vídeo, eu acho que foi isto que entendi, é que o real produto não é o produto que nós estamos a vender, mas sim a pessoa a quem nós estamos a dirigir o nosso produto. Toda a gente procura alguém em quem confiar, em quem desabafar e com quem se identifique. Portanto, lá está, o que interessa é criar empatia e afinidade com as pessoas a quem nós queremos chegar. Até aqui tudo certo? Espero que estejam a compreender. Passamos então para a segunda pergunta, que é o que elas querem. Portanto, eu na primeira resumi quem são e o que fazem. Portanto, queremos saber tudo e mais alguma coisa das pessoas. Portanto, a segunda pergunta é mesmo o que querem. O que é que pretendem? Pretendem vender, atrair clientes, publicitar o seu trabalho online, como a Maria tinha dito, se é um poeta, se é um músico, se é um escritor, quer publicitar o seu trabalho online? O que é que pretende? Viajar mais, ouvir mais, ter mais qualidade de vida, escrever mais? Portanto, o que interessa é colocar a mensagem certa à frente da pessoa certa, à hora certa. Portanto, quanto mais soubermos das pessoas, melhor. Portanto, mais probabilidade vamos ter de conseguir chegar a essa pessoa. Um exemplo que o Aaron disse foi como chegar às pessoas que querem trabalhar a partir de casa. Portanto, o que nós procuramos é saber se a pessoa quer ganhar mais dinheiro, se quer passar mais tempo com a família, se quer viajar mais, se quer aprender a utilizar novas tecnologias para ter resultados em menos tempo, sem ter tantas dores de cabeça. Portanto, a segunda questão, cheque. A terceira, quais são os seus problemas? Aqui ele indicou-nos uma ferramenta
a que chama a fórmula da agitação do problema. Portanto, não nos basta saber apenas qual é o problema, mas sim como utilizá-lo a nosso favor. A fórmula da agitação do problema consiste em 3 fases, que é saber qual é o problema, agitar o problema, ou seja, acentuar as necessidades da pessoa, colocá-la a pensar mais sobre as necessidades que esse problema lhe causa e propor-lhe uma solução. Portanto, são estes 3 passos: problema, agitação do problema e propor uma solução. Portanto, as pessoas precisam de sentir que nós os entendemos porque conhecemos o seu problema. Portanto, falamos a mesma linguagem. E, de seguida, o que vamos fazer na agitação é ir mais a fundo nos reais problemas. Portanto, era como ele estava a explicar. Se nós temos uma ferida aberta, o que nós vamos fazer é ir lá na ferida da pessoa e tocar ainda mais. Portanto, dizer que compreendemos, mas que realmente aquilo é uma situação que não está bem, portanto, fazê-la pensar em torno do seu problema. E o que vamos fazer de seguida é propor uma solução que satisfaça as suas necessidades, portanto, fazer o curativo para aquele determinado ferimento. Ok? Então, no problema, o que é que as pessoas por norma têm? É não saberem quem confiar, a falta de informação, a falta de ter alguém que lhes dê apoio, que lhes dê suporte, em quem confiem mesmo. Na agitação, o que nós temos que dizer é, ok, eu conheço o teu problema, sei a ansiedade e a frustração que esse problema causa, portanto aqui o que vamos mexer é com os sentimentos e com as emoções da pessoa, ok? Vamos acentuar os sentimentos e as emoções e a ansiedade que aquele problema lhe causa. E como, por fim, somos os bons da fita, que vamos mostrar a solução, a mega solução, a melhor solução possível para o problema da pessoa. Portanto, em resumo, o que é que nós queremos? É descrever o público-alvo, portanto, temos que nos colocar na pele dessa pessoa, tentar pensar com o maior pormenor como é que elas pensam, imaginar como é que elas vão, como é que as pessoas são, as pessoas que tu vais passar essa mensagem, como é que essas pessoas são, o que é que elas querem, o que é que elas precisam. Precisas então de fazer uma listagem destas perguntas e responder a todas estas perguntas. Ao tu estudares e analisares, vais ter um vetor que te vai dar os detalhes todos de que precisas acerca do teu público-alvo. Isto vai-te permitir o quê? Vai-te permitir criar blogs específicos para o teu público específico. Portanto, é como se tivesses diferentes nichos de mercado e tu vais fazer uma listagem de perguntas e respostas para cada nicho de mercado. Portanto, o que tu vais conseguir fazer é conseguir chegar e ter empatia e conquistar a confiança das pessoas que tu realmente queres. Se queres um nicho de mercado em fitness, em design, em livros, em música, o que tens que tentar fazer é ver como é que essas pessoas pensam, colocar-te no lugar delas e depois traçar um plano para colocar em ação, respondendo a todas estas perguntas. Sim, Aurélio, o que eu entendo por isto é uma avaliação e levantamento de necessidades para conseguires descrever o teu público-alvo. Ok? Pronto. Da minha parte está. Espero que tenham entendido. Portanto, foi um resumo. Eu apanhei tudo aquilo que achei que era mais importante para partilhar convosco. Pronto. Fala é que devemos blogar o que quisermos, nós não deve ser tudo num post. Podemos fazer vários blogs e podemos publicar o que gostamos mais. Usamos estes blogs para vendermos o que quisermos. Devemos blogar todos os dias e sobre a nossa vida. Temos de estar prontos e bem treinados para a ação massiva. Com este temos de blogar, é por isso que produzimos e criamos conteúdos todos os dias.
temos de trabalhar para obter os resultados. Vou passar agora à Mariana. Temos de nos tornar um bom comunicador e quando estivermos prontos, postamos e transmitimos uma mensagem para o mercado-alvo. Alguns tópicos para blogar. Onde está o meu público-alvo? Como vou ter a atenção das pessoas? E como ter autoridade no mercado. Temos de mostrar às pessoas o que somos, o que fazemos e o que vendemos. Nós somos o que fazemos, independentemente do que vendemos, do serviço, dos sistemas, de tudo. E por fim, tenho 5 tipos de conteúdos para postar no nosso blog. O primeiro, informação, que é o que as pessoas estão todas à procura. Notícias, desporto, ciência, um pouco de tudo. O segundo tópico, educação. Como se faz isto, como se faz um bolo, como se faz variadas coisas. O terceiro, inspiração, que é contar uma história. E o quarto é entretenimento, desporto, jogos. O quinto passo o nosso colega Rui Mendes vai explicar no vídeo a seguir. Porque está nos minutos que ele vai fazer o resumo. Por isso ele vai explicar o quinto. Este foi o nosso resumo. É um pouco curto, mas penso que tem aqui informação. O seguinte, realmente como dizia a Mariana, eu agora vou acabar, portanto, por falar um pouco portanto, e o Erquan nos tais tópicos, ou seja, a informação, a educação, isto acaba por estar tudo sempre interligado portanto, nos blogs, podemos conseguir interligar isto, a inspiração, o entretenimento e depois o quinto tópico que é a promoção. Não se consegue, portanto, ter um blog sem seguir todos os passos que foram aqui nomeados desde o princípio, um blog com êxito, naturalmente, não é? Porque qualquer blog é um blog, agora há os que têm êxito e os outros que nem por isso. E então o Aaron dá-nos uma série de tópicos, onde eu vou aqui focar para já e mais essencialmente no entretenimento, que é uma das coisas em que portanto, faz muito sentido. Porquê? Porque é o que ele acha e acho que nós estamos todos de acordo. Quem é que não gosta de entrar num blog ou numa página? Nós vemos isso todos os dias no Facebook, montes de posts que nos põem no Facebook é de coisas para entreter. Toda a gente gosta de um bocadinho de entretenimento, gosta de afastar-se um pouco do stress do dia-a-dia, da pressão a que estamos sujeitos. E então, se virmos um post num blog que tem entretenimento, muitas vezes é uma forma de lá ficarmos e de lermos e até de mostrarmos às pessoas coisas que elas gostam de ver e, eventualmente, elas se comecem a ficar por ali no nosso blog ou vão lá visitar com alguma frequência porque têm curiosidade em saber e têm curiosidade realmente em aliviar um bocado o stress, como eu tinha dito antes. O que é que nós podemos considerar como entretenimento? Sei lá, podemos pôr lá filmes que nós gostamos de ver, maiores ou menores, não interessa, basta que sejam filmes que nós tenhamos visto e gostemos de ver. Há montes disso aí pela internet, inclusive, não é preciso estarmos a fazer grandes trabalhos em termos de fazer uploads ou downloads ou gravações ou por aí fora. Sei lá, publicarmos, portanto, artigos sobre livros que vimos ou que lemos, sobre revistas da atualidade, e não só, do desporto, de outras coisas, ou até mesmo fazer como já há pessoal que faz no Facebook e noutros lados, e noutros blogs, que é, sei lá, nós vamos passar um fim de semana a um local qualquer, vamos passar umas férias, vimos portanto, locais que gostámos bastante, e partilhar isso com as pessoas, porque as pessoas também gostam de conhecer outras coisas. E se nós lhes mostrarmos o conteúdo, e se elas estiverem já habituadas a ir à procura desse conteúdo, não têm que ir à procura ao outro lado, porque sabem que o nosso blog vai ter esse tipo de informações. E, portanto, isto é bastante positivo nesses termos. E esta questão do entretenimento pode ser muito cativante, porque é fácil prender a atenção das pessoas quando
quando o conteúdo realmente é de valor. E isto pode ser, também pode ser, portanto, conteúdo desde coisas divertidas, desde histórias que nós ouvimos contar, ou que até podemos, tivemos imaginação para isso, até pelas leituras que vamos fazendo, até dos livros que nós vamos lendo, podemos criar histórias, sei lá, pensamentos, coisas da vida, sejam elas tristes ou alegres, pronto, desde que sejam, portanto, coisas que nós consigamos achar-lhe valor, é provável que haja muita gente que ache valor também. E pode ser, por exemplo, também desportos. Há muita gente que gosta de desportos, quem diz desportos, ou, sei lá, eventos, por exemplo, como os Oscars, os Grammys, os Globos de Ouro, desde que sejam, portanto, eventos que sejam com alguma dimensão e que haja muita gente interessada neles, e que há sempre muita gente à procura de informação sobre esses eventos, é natural que se comece a criar o hábito de ir ao blog, ver o que é que lá há de novo. Perdão, eu estou com um bocado de tosse, não sei se de vez em quando não passa aí para a sala, mas isto já me ataca há uns dias, espero que não esteja a prejudicar. Entretanto, esses eventos importantes, portanto, são realmente uma mais-valia que nós podemos pôr nos blogs. Até porque, segundo Aaron, das 6 necessidades básicas que o ser humano tem, há duas dessas necessidades que são a certeza e a incerteza. Como é que nós conseguimos traduzir uma e outra? Por exemplo, as pessoas gostam de programas de concurso, por exemplo, nós em Portugal temos os Ídolos, temos a Voz de Portugal, temos vários concursos, tínhamos o Ganha no Minuto na SIC e por aí fora. São concursos com bastante audiência porque quem vê esses programas, por exemplo, os Globos de Ouro, as pessoas não sabem, quem está a ver está sempre na incerteza do princípio ao fim. Porquê? Porque não sabe o que é que vai acontecer, não sabe o que é que vai ser nomeado, não sabe quem é que vai ganhar. Quando é, por exemplo, os vencedores, como é que vão reagir, como é que vão, portanto, fazer as declarações que porventura tenham a fazer, o que é que vão fazer quando se virem confrontados com isso. E isso, portanto, a incerteza é realmente uma das necessidades básicas que as pessoas gostam de ver satisfeitas. Por exemplo, quando se vai ver um filme, acontece a mesma coisa. Não se sabe o que é que vai acontecer, a pessoa está ali na expectativa do princípio ao fim. Hoje em dia, portanto, aquele hábito americano das pipocas e da Coca-Cola já começa a haver nos nossos cinemas há muito tempo. Isso é mesmo para evitar que as pessoas roam as unhas, não é? Porque como a expectativa é grande do princípio ao fim, especialmente se for um filme bom, não sabe bem o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer ao modo da fita, o que é que vai acontecer ao herói, à namorada de ambos, pronto. Então, em vez de roer as unhas, comem-se pipocas, porque realmente este tipo de situação mantém a pessoa na incerteza até ao fim, e o ser humano precisa disto. Por outro lado, a parte da certeza também pode acontecer, não é? Ou seja, a certeza, as pessoas também gostam de ver coisas que sejam certas. E então, acontece muitas vezes até, por exemplo, irem ver o mesmo filme passado 2 ou 3 dias. Porquê? Porque gostaram, sabem o que é que vai acontecer e dá-lhes um certo gozo terem, portanto, a satisfação de saber que o mal da fita é sempre mal da fita e acaba mal, e o bom da fita, o herói, vai ficar sempre com a namorada e o outro fica com o cavalo, como se costumava ver antigamente nos filmes de cowboys. E é óbvio, portanto, ao fim e ao cabo, esta questão da certeza também portanto, é uma necessidade realmente bastante premente. Ora, quem utilizar, portanto, este tipo de coisas num blog, usando o entretenimento, com um vídeo, por exemplo, sei lá, um vídeo como ele dá o exemplo de um jantar, se for divertido, ou até mesmo estranho, pode ser blogável. Permite uma expressão de blogável, que acho que isto é uma adaptação, mas que acho que é perceptível. É assim, ele até fala que numa altura em que ele com os amigos internet marketers foram fazer um jantar de sushi e então aquilo deu uma confusão tal, fizeram um concurso e tal, beberam uns copos e aquilo tinha a ver com sushi e então fizeram um vídeo que durou cerca de 20 minutos. E então ele diz que qualquer internet marketer tem que ter sempre consigo aparelhagem de filmagem ou de fotografia. Porquê? Porque vai fotografar tudo aquilo que achar, vai filmar tudo aquilo que achar e depois faz uma triagem do material que tem e se achar que é pertinente,
dentro do blog que achar também, porque ele encara a possibilidade da pessoa ter vários blogs, conforme os nichos de mercado ou de pessoas a quem se quer dirigir. Perdão. E então agarra nos vídeos. Isto não passa ao vírus, não, eu penso que não. Isto o vírus eu já o matei, mas ele ainda cá está um bocadinho. Entretanto, ele acha que estes vídeos, se conseguirem que eles sejam, portanto, que eles sejam editáveis, independentemente de serem um vídeo como este do sushi que ele fala, que ele fez um post, fez 3 posts, portanto, porque aquilo era muito grande, fez 3 posts, e então teve uma série de milhares de reações, portanto, àqueles posts, porque houve as pessoas que gostaram, que adoraram, e houve as pessoas que não gostaram e que até achavam que aquilo era um atentado portanto, aos amantes de sushi e por aí fora, porque eu acho que as cenas que lá passaram acho que foram assim um bocado, assim um bocado esquisitas. E então ele chama a isso, portanto, uma coisa que é, ele dá-lhe um palavrão que se chama a isso, não é pulverizar, portanto, ele vai acabar por fazer uma segmentação, vai fazer uma segmentação da audiência dele. Ele terá o termo polarizar, ou seja, acaba por criar 2 polos, que é o polo das pessoas que falam bem e que acharam bem, e o polo das pessoas que falam mal e que criticaram. Ora, o que é que acontece? Acontece que isso é bom, porquê? Porque os que falam mal vão estar sempre à espera do próximo post no blog para saber o que é que o blogger lá vai pôr, que é para continuar a falar mal, se assim o entender. Os que acharam bem e que gostaram também continuam a ir lá. Ora, este barulho todo, exatamente, o que interessa é que falem. Porque quanto mais barulho houver, mais pessoas há, e se vocês pensarem, se forem à internet, quase certeza já todos o fizeram, escreverem Lazy Millionaires ou Link Power Network, são logo as primeiras coisas que aparecem no Google, é pessoas a dizer mal. Ou seja, é fraude, é isto, é aquilo, é aquilo, é por aí fora. Se repararem, e até eu já respondi isto a um contacto no Facebook, se repararem, todas as pessoas que vão falar mal, por norma, têm um blog por trás. Ora, o que é que interessa no meio disto tudo? Eles têm um blog, estão a ser afetados pelo nosso trabalho, que é de valor, estão a ver que não têm hipótese porque o nosso sistema é inovador, e os leitores deles estão a ir embora. O que é que acontece? Eles têm que criar barulho. Ao criarem barulho, vão ter muita gente a ir lá aos blogs dele, portanto, ler o barulho que eles estão a criar. E, ao fim e ao cabo, eles estão a aproveitar-se daquilo que é o nosso sucesso. Portanto, isto também é um pouco assim, interessa-nos ter na nossa lista, portanto, se tivermos um artigo controvérsio, isso não é problema. É bom precisamente pelo que o Lara nos explica. Portanto, temos 2 fações distintas, mas são as 2 atentas. E mais cedo ou mais tarde, sejam uns, sejam outros, vão achar que nós temos realmente valor e vão interessar-se pelos produtos que nós temos à mão. Exato, Luís. Eles com esse barulho que estão a fazer com o dizer mal e por aí fora, porque o Facebook o que tem de bom e de mal é que os amigos dos amigos dos amigos leem os comentários se nós, entretanto, não os apagarmos. Mas o que é um facto é que quase sempre, e eu aqui há dias, portanto, dei-me ao trabalho de haver uma série de links e todos eles tinham por trás blogs que falavam mal de tudo e mais alguma coisa menos deles. Portanto, eles acabam por criar tráfego com o barulho que fazem. Mas também é bom para nós, porque também se fala mais de nós. Portanto, isso também é interessante. Pelo menos eu vejo isso por essa perspectiva. Entretanto, era o que ele diz. Portanto, nós temos que fazer, portanto, vídeos, nem que seja de uma atividade que nós pratiquemos. Por exemplo, nós praticamos um desporto, achamos que é interessante explicar, fazer um do que é que, sim, efetivamente o artigo é sempre o mesmo, é sempre igual. Temos que fazer portanto, um vídeo, por exemplo, sei lá, eu por exemplo, faço aeromodelismo. Seria positivo eu fazer um post comigo a fazer uma reparação de um avião, ou portanto, a ensinar um piloto qualquer como é que deveria fazer determinada manobra, para fazer determinada manobra, o que é que teria que fazer com o comando. Portanto, é a opinião dele que isto é um post válido, porque se for realmente num blog em que o nicho seja aeromodelistas, ou se for futebol é sobre futebol, se for sobre ciclismo é sobre ciclismo, portanto, isto para blogs de nicho de atividades.
Se for mais generalista, sei lá, pronto, vamos fazer uma viagem, fomos à Serra da Estrela, esquiar um bocado e por aí fora, e fazemos um vídeo aquilo que tanto se fala nos podcasts e por aí fora. Fazemos um vídeo e publicamos, porque realmente haverá sempre quem acha interessante essa matéria. Independente de nós pensarmos que aquilo é ridículo ou não, porque isso vamos deixar à nossa audiência o avaliar se realmente é ou não ridículo. Depois, ainda temos outra questão que que também tem a ver com a polarização das listas. Por exemplo, se bem se lembram, a Miley Cyrus, ela está ali, portanto, um dos vídeos que ela tem é estar com o martelo e naquelas poses mais, mais esquisitas que nós todos conhecemos, nós e mais não sei quantos milhões de pessoas pelo mundo fora. E, por exemplo, quem usa este tipo de artigos, portanto, das revistas cor-de-rosa, das vedetas do cinema e da música por aí fora, que usa este tipo de artigos para pôr no blog e que consegue ter audiência para este tipo de pessoas, portanto, para este tipo de artigos, conseguem muitos milhões de visualizações, estas pessoas conseguem muitos milhões de visualizações. E então os bloggers que usarem estes posts também vão conseguir muitos milhares de visualizações, porque todos os dias há pessoas na internet portanto, a pesquisar por artigos deste género. Claro, se nós tivermos um blog que esteja bem posicionado, tenha artigos destes, portanto, com as tais palavras-chave que enderecem o Google ou outro motor de pesquisa para lá, nós poderemos ter pessoas que vão visitar o nosso blog que apareceram lá porque foram para lá endereçados. Porque há realmente muita gente. Depois, portanto, toda a gente, há muita gente que a Miley Cyrus para elas não diz nada e que aquilo até é escandaloso, mas há muitos que gostam. Portanto, e lá vamos à tal polarização. Nós vamos pôr lá um artigo e depois há uns que vão dizer bem e outros dizer mal. Portanto, isto acaba por ser um pouco, não posso ser mais do mesmo, mas anda tudo à volta disto, não é? E então nós podemos realmente aproveitar este tipo de coisas. Portanto, não resumindo ainda, mas portanto, dando já uma dica, nós tínhamos começado pela informação e portanto, a educação, tivemos também a inspiração e o entretenimento. Para finalizar, temos a promoção. Ora, e isto, ao fim e ao cabo, o que é que nós temos, porque é que queremos um blog? Nós queremos um blog, nós, Internet Marketers, e no nosso caso em Power Network, nós não queremos andar só a publicar artigos. Há centenas de blogs aí pela internet a publicar só artigos, mas nós queremos publicar artigos que me tragam vendas. E que sim, quando se faz uma venda, então realmente aí podemos dizer que estamos a fazer negócio. Até lá só estamos a escrever e a publicar coisas. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer, sei lá, um blog, seja só com escrita, seja com escrita e com vídeos, seja com imagens. Portanto, temos que fazer um blog que tenha ofertas e que informe, portanto, as pessoas. Ou seja, eu quando faço um blog a informar do que é que tenho para vender, tenho que mostrar o produto que vendo, dar o máximo de informações que puder, ou encaminhar a pessoa para sítios onde ela vá à procura de informação, e demonstrar à pessoa realmente que o produto que eu tenho tem valor e justificar que que aquele produto tem o valor, portanto, suficiente para ela gastar o dinheiro que tiver que gastar. Portanto, ou seja, para ela achar que o dinheiro que vai gastar será bem emprego porque o produto tem valor. E isto, nós somos obrigados a ter, portanto, a incutir em nós próprios que nós temos um produto para vender, ele é bom, portanto vamos ter que mostrar às pessoas e vamos ter que nos esforçar para mostrar às pessoas que realmente o produto é bom. Se ela achar que o produto é bom, vai dar o dinheiro por bem emprego e compra. E é quando a pessoa compra, quando se faz uma venda, é aí tudo que acontece. E então aí sim, aí nesse momento nós dizemos assim, estou a fazer um negócio, tenho um negócio que está a andar. Até lá é só escrever, é só blogar, é só fazer posts. Portanto, e qual é que é aqui realmente a questão do blog? O blog é converter um leitor que nem é nosso contacto, porque os nossos contactos nós também os conseguimos endereçar para lá, mas o leitor que nem é nosso contacto foi um leitor que nos caiu de paraquedas, permitamos a expressão, no blog, ou seja, a audiência que nós temos, que não são nossos contactos, que vem de fora, esse leitor nós temos que cativar. E temos que cativar e temos que lhe mostrar realmente que temos valor naquilo que estamos a pôr. Ou seja, nós mostramos que temos valor, mas ele é que tem que dizer se tem valor ou não. Portanto, nós temos que nos esforçar por isso. Temos que tentar criar um conteúdo de valor. Nesse conteúdo pode ser feito de duas maneiras. Portanto, ou seja, a promoção pode ser feita de duas ou três maneiras. Mas uma das maneiras que nós podemos fazer é interligar
tudo o que é, portanto, a informação, a educação, a inspiração, o entretenimento e a promoção. Mas podemos ter só 2 ou 3 destes passos, não precisamos lá ter todos, mas vamos imaginar esta situação, isto é um caso prático que ele dá. Ele diz assim, uma criança está a sangrar o nariz. E então a informação que está ali inerente a isto é a pessoa está a sangrar o nariz, há várias coisas que podem levar a esta situação e isto é a informação. Depois, a educação é ensinar a pessoa a dizer assim, olha, para resolver esse problema do sangrado do nariz, nós temos que fazer isto, aquilo, aquilo outro, temos que pôr um pano, temos que levantar a cabeça, temos que usar algodão, ou seja, dar 2 ou 3 palpites. E depois podemos fazer o seguinte, que é promover o nosso negócio. Qual é que é o nosso negócio neste exemplo prático? Nós temos um livro, ou temos um e-book, ou temos outra informação, ou vendemos um kit que resolve os problemas de sangramento do nariz. E nesse blog, então, pomos a informação, que é, portanto, o problema do sangrado do nariz. A educação, que é dizer à pessoa como é que pode fazer. E a promoção, que é dizer assim, olha, eu tenho este produto, é um livro que ensina primeiros socorros, onde o sangrado no nariz está incluído. Portanto, clique neste link que faça a compra, custa 10 euros, ou custa 10 dólares. Portanto, temos que dar instruções, temos que introduzir no texto, ou no fim, ou durante, ou no desenrolar do texto, temos que mostrar que a pessoa tem que fazer determinada coisa, que neste caso é clicar no link, comprar o produto, dar instruções. Ou seja, as pessoas têm que ser instruídas para. Nós não podemos fazer um blog, portanto, um post do princípio ao fim e deixar só no fim o link para comprar, porque as pessoas podem não chegar ao fim do post. Podem eventualmente até acharem que aquilo não tem interesse e estão a ler, ou então se nós conseguirmos fazer por aí fora, portanto, durante o post, várias chamadas de atenção, o call to action, como se diz em americano, o call to action, que é, pronto, vamos convidando as pessoas a tomar uma atitude. E se tiver que ser, clica e compra, se tiver que ser, acede a este link e adere. Podem ser coisas simples. Isto depois é que nós vamos ver como é que devemos fazer. Nem que seja, clique e preencha o formulário de adesão. Portanto, o post pode falar de várias coisas, mas tem que ter sempre, durante e após, uma chamada de atenção para convidar a pessoa portanto, para a ação. Depois, portanto, muito importante, e isto é do senso comum, para quem já tem muita experiência, e o Aaron realmente pode nos ensinar muito, quando se faz uma promoção de um produto, até podemos oferecer brindes. Sei lá, dependendo do produto que estamos a ver, porque nós estamos a falar da Empower, mas podíamos estar a falar de outro produto qualquer. Sei lá, eu, por exemplo, pus um post no Facebook esta semana, aliás, na minha publicidade, que dizia assim, quem se inscrever eu ofereço o bilhete para o Life Extreme. E, portanto, ele fala na mesma maneira. Portanto, se nós conseguirmos oferecer, portanto, eu chamo de um brinde, mas não tem que ser propriamente um brinde. Se conseguirmos oferecer qualquer coisa grátis que faça sentido oferecer, se a pessoa achar interessante, até quanto mais não seja por isso, a pessoa vai ver o que é que se passa. Nem que seja só para ver. E vai. E depois, outra questão é, quando estamos a fazer portanto, a promoção de um produto, quando estamos a fazer um blog, aliás, um post no blog, nós não devemos pôr mais do que 20% de apelo à compra. Não devemos pôr mais do que 20% de conteúdo respeitante àquilo que queremos vender. Ou seja, devemos tentar pôr cerca de 80% de conteúdo valioso, que é para escravizar, entre aspas, a audiência ao nosso blog, e ao pôr 80% é assumido que podemos pôr 20% do conteúdo a pedir para clicar neste link, a dizer que este negócio é assim que é bom. Portanto, que não há problema nenhum, porque é admissível as pessoas que leem os posts e que depois começam a conhecer o nosso trabalho, admitem que 80% seja realmente conteúdo valioso, e tem que o ser obrigatoriamente se as pessoas desistem a meio. Se eu começar logo na primeira linha a dizer comprem aqui, eles não comprem nada, vão-se embora se não estiverem interessados em comprar. Mas se eu puser um post em que 80% realmente é muito interessante e que cativa a pessoa, eu posso pôr à vontade 20%, e estes 20% não tem que estar logo só no fim, não é? Mas
posso pôr 20% do conteúdo a explicar aquilo que quer vender e a convidá-las, portanto, realmente a aderir. Agora, isto é certo e sabido. O call to action tem que estar sempre no post e tem que estar em mais do que um sítio. Não pode estar só no fim e nunca deverá estar no princípio, a menos que a estratégia seja precisamente essa, e também não quer dizer que não haja um post que seja bem feito e logo no início esteja logo um call to action. Portanto, e basicamente, e resumindo, é realmente importante, portanto, estas questões todas da informação, da educação, a inspiração, o entretenimento e a promoção. E ficando sempre a esta máxima, só quando se vende é que o negócio realmente existe. Até aí, só estamos a trabalhar para ele. É preciso trabalhar para ele. É assim, senhora. Vamos trabalhar para ele. Temos que trabalhar muito. Porque com muito trabalho, vamos começar a vender. E esse trabalho estamos a semear hoje para colher amanhã. E penso que, acho que resumi a parte que me calhava. Se calhar já estão fartos de me ouvir, mas eu não consegui fazer isso pelo menos.